Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, nós leremos a partir do versículo 1. Convido você a colocar-se em pé para efetuarmos essa leitura. Atos, capítulo 14. Atos, capítulo 14, a partir do versículo 1, iremos até o versículo número 7. Atos 14, do versículo 1 ao versículo 7, eu estarei lendo e você estará acompanhando. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, a partir do versículo 1, onde a palavra de Deus fala assim: E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o Evangelho. Amém. Vamos orar. Senhor, te damos graças, ó Deus, por essa oportunidade, Pai, de podermos ler a Tua palavra em público, Senhor, sem que por conta disso, Pai, soframos violência física. Te agradecemos, ó Deus, não só por isso, não só pela integridade física, mas pela absolvição, pela justificação que o Senhor nos proporcionou por meio, Pai, da fé em Jesus Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado porque só assim, Senhor, nós podemos olhar para a Tua palavra tendo uma outra perspectiva, entendendo-a, ó Deus, de fato como palavra de Deus, reconhecendo-a, ó Deus, como Tua revelação, como resultado da Tua ação inspiradora. Ó Pai, obrigado. Pedimos ao Senhor que Tu continues a nos falar, porque precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Ó Deus, que nos despojemos, ó Pai, dos nossos conceitos e preconceitos, mas que possamos ater-nos apenas, ó Deus, a Tua santa palavra, para que assim, ó Deus, venhamos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ensina-nos porque precisamos aprender, dirija-nos porque precisamos de direção, fala-nos, ó Deus, mediante a exposição da Tua palavra. Ó Deus, é o que nós pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, quando nós pensamos no Evangelho e na sua exposição, na sua apresentação, nem sempre nós encontramos uma comunicação alinhada com a boa notícia e nem sempre destaca-se que realmente se trata de uma boa notícia. Nos evangelismos que costumamos fazer, nós fazemos sempre uma correlação entre o significado da palavra evangelho e circunstâncias da vida. A palavra evangelho significa boa notícia. E nós normalmente costumamos fazer uma comparação no sentido de que nós geralmente recebemos boas notícias quando estamos em situações ruins. Um exemplo disso é quando alguém está desempregado e chega a notícia de uma vaga de emprego. A pessoa estava numa condição ruim e para ela aquela é uma excelente notícia. De igual modo, quando alguém está enfermo e recebe o diagnóstico, recebe a notícia ali do médico de que está curado, então é de fato uma boa notícia, mas antes a pessoa estava numa condição ruim. A condição do homem em relação a Deus ela é tão ruim que realmente o Evangelho é melhor das notícias, porque o Evangelho
comunica ao homem a solução do problema, tal qual nós citamos aqui em nossos exemplos, da condição ruim, a solução do problema. Então, é a notícia que nós mais precisávamos, é o Evangelho. Por essa razão, não podemos nos cansar de falarmos do Evangelho, porque faz parte da nossa vida, faz parte da nova vida. Precisamos todos os dias refletir sobre essa mensagem e sobre a obra de Cristo. Hoje pela manhã tivemos a oportunidade de refletirmos sobre a obra de Cristo por ocasião da celebração da Ceia do Senhor. Mas agora, neste momento, nós teremos a oportunidade de refletirmos a respeito do Evangelho, mediante agora a exposição da palavra, porque nos basearemos no texto que lemos para falarmos justamente sobre o Evangelho. Porque, na verdade, irmãos, essa temática deve ocupar o centro, o lugar central na vivência do crente. O crente deve conhecer o Evangelho, deve comunicar o Evangelho, deve viver o Evangelho. Por isso é importante tratarmos do Evangelho. E a primeira coisa que quero destacar, irmãos, a respeito do Evangelho, é que o Evangelho é inclusivo. Claro, como falamos pela manhã, estou aqui fazendo uma aplicação no melhor sentido do termo. As pessoas hoje em dia têm usado o termo inclusivo, ou têm usado, por exemplo, a expressão teologia inclusiva, para se referir à aceitação de indivíduos que praticam o homossexualismo no rol de membros das igrejas. Não é nesse sentido que nós estamos empregando o termo. Estamos falando que o Evangelho, ele não faz acepção de pessoas. O Evangelho, ele inclui todo aquele que crê. Veja, no versículo 1, nós vemos que Paulo e Barnabé, embora não sejam mencionados no versículo 1, afinal de contas trata-se de uma continuação daquilo que se narra no capítulo 13, Paulo e Barnabé, eles haviam se retirado de Antioquia da Psídia e agora eles chegam a um local chamado Icônio. E o texto diz que eles entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Irmãos, veja, eles comunicam a boa notícia sem fazer distinção se são judeus ou se são gregos. O importante para eles é que há um público que precisa ouvir essa mensagem. Então, irmãos, embora naquela época existissem religiões nacionais e religiões étnicas, o cristianismo aparece como uma novidade na história, porque ele não se limita a uma etnia, não se limita a uma nação. O cristianismo não faz esse tipo de restrição, como era o judaísmo, como era o paganismo. Inclusive, paganismo era justamente derivado do termo latim pagos, que significa país, e era uma maneira de se referir a essas religiões que eram dos países, religiões nacionais. Cada país tinha sua religião. Mas o cristianismo não é paganismo, porque não se limita a um país, não se limita geograficamente, não se limita a uma etnia. O cristianismo não se limita a um segmento social, não é religião dos ricos nem dos pobres. O cristianismo, na verdade, é a vida de todo aquele que crê. Então agora nós vemos Paulo e Barnabé engajados na comunicação desse evangelho, engajados em, através da pregação, ver mais pessoas sendo agregadas, sendo incluídas na igreja. Só que tem algo que nos chama a atenção, porque nos versículos anteriores, no capítulo 13, Paulo ali havia ressaltado que, por conta da rejeição dos judeus, ele agora se dedicaria à evangelização dos gentios. Obviamente, isso não foi uma mudança de planos do Senhor, mas como ele mesmo citou Isaías 49, versículo 6, esse sempre foi o plano. O plano sempre foi incluir os gentios. Mas agora, embora Paulo tenha feito aquela afirmação, no capítulo 14, ele retoma a estratégia de procurar uma sinagoga. Ele falara, né, que
A prioridade era dos judeus, mas agora ele ia focar nos gentios. Mas ele continua empregando a mesma estratégia. Ele vai à sinagoga e da sinagoga ele comunica o evangelho e aí alcança a cidade. E aqui eles fazem a mesma coisa. Mas isso não significa que Paulo continua priorizando os judeus na sua evangelização, mas que agora Paulo, embora tenha uma visão mais abrangente, embora ele esteja mantendo o foco na evangelização dos gentios, ele sabe que a sinagoga é o caminho para a comunicação do evangelho. Por quê? Havia muitos gentios que frequentavam sinagogas. Embora não se circuncidasse, né? Porque, poxa, ninguém queria sentir tamanha dor, os homens frequentavam a sinagoga e eles ouviam o Antigo Testamento, eles ouviam os profetas, e os profetas falavam sobre o Messias. Então Paulo encontra ali o link, Paulo encontra ali a base para a sua proclamação, porque ele mostra Jesus como aquele que fora anunciado pelos profetas. Então se torna, de certa forma, mais fácil chegar no ponto. Então ele prefere usar a sinagoga e encontrar os gentios tementes a Deus, e é isso que acontece. Tanto que nós vemos no texto que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Perceba que a multidão aqui inclui judeus e gregos. Paulo não estava desprezando os judeus. Agora, não vou priorizar gentio, não quero nem saber de judeu, não. Paulo, ele estava pregando o evangelho a todos, porque o evangelho inclui a todos. Da mesma forma, nós, como igreja, nós que fomos alcançados pelo evangelho, nós que empunhamos o evangelho como a nossa mensagem, como anunciamos pela manhã, nós também não podemos fazer diferença entre grupos e grupos. Nós não podemos selecionar os grupos que nós vamos pregar. Por exemplo, há quem diga assim: olha, pastor, eu só prego para criança, porque meu trabalho é com criança na igreja, então eu não vou pregar mais ninguém, só prego para criança. O outro vai dizer assim: olha, eu só prego para jovem. Inclusive, né, a gente tem um modismo, né, no nosso meio, que é o pastor de jovens, né? É um negócio meio esquisito, né? Mas é o pastor de jovem, né? Pastor, eu entendo que é pastor de ovelha, né? Então, pastor de jovem é um negócio meio esquisito, né? Mas a gente tem esse modismo no nosso meio. Mas então o camarada ele só pastoreia jovens. Teve uma vez até que eu ouvi um pastor dizendo: você já identificou, perguntando ao outro pastor, você já identificou qual é o seu ministério? Se você é para pastorear jovens, se você é para pastorear idosos? Que é isso, meu irmão? Coisa esquisita. Mas às vezes as pessoas têm essa segmentação, têm em mente essa segmentação da evangelização. Irmãos, temos que pregar o evangelho a todos. Pastor, mas no meu trabalho eu não prego não, porque, sei lá, né? Lá eu dou uns vacilos lá e tal. Mas, irmãos, nós devemos pregar o evangelho, não podemos fazer diferença. Pastor, no colégio não, porque, poxa, o colégio é difícil. No colégio, no trabalho, na vizinhança, onde quer que esteja, não podemos fazer diferença entre grupos, temos que pregar o evangelho a todos. Estava comentando com Bianca que essa semana tive a oportunidade de falar do evangelho a partir de uma pergunta, né? Um indivíduo lá fez uma pergunta sobre a idade de Abraão, os calendários e tal, e dali a gente puxou um link e eu apresentei todo o plano de salvação. O pessoal falou: calma, relaxa. O pessoal estava ouvindo, eles prestando atenção, querendo entender a explicação, porque havia uma dúvida, mas a partir dali apresentamos todo o plano de salvação. Então é importante, irmãos, que nós não limitemos a área de atuação da pregação do evangelho. Pregue a pobres, pregue a ricos, pregue a pessoas, pregue aqueles que praticam homossexualismo, pregue a prostitutas, pregue a quem quer que seja, irmãos. Pregue aos da família, pregue aos do trabalho, pregue a todos. Fale do amor de Jesus. O evangelho é inclusivo, nós não podemos fazer esse tipo de limitação. Há também quem pensa assim: pastor, olha só, eu só prego para desconhecidos, porque os conhecidos, não, poxa, eu não quero que o pessoal pense que eu sou chato e tal.
só desconhecido. Desconhecido, vamos lá, na rua não conheço, vou lá e pronto, né? Mas, irmãos, nós temos que entender que muitas das vezes a única testemunha com a qual as pessoas vão ter contato, testemunha a respeito do Evangelho, seremos nós. E talvez os únicos que vão falar do Evangelho de verdade, porque hoje em dia, irmãos, nós vivemos um momento em que há muitas vezes a pregação do programa. Vai lá na igreja que vai ter isso e aquilo outro. Vemos a pregação do programa, quando na verdade deveríamos pregar o Evangelho. Deveríamos falar que o homem é pecador, merece a condenação, e mesmo assim Deus, Ele provou o seu amor, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Precisamos falar da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, e muitas vezes nós confundimos as coisas, já falamos muitas vezes sobre isso. Às vezes nós transferimos a responsabilidade para um folheto, transferimos a responsabilidade para um programa. Não, o programa que vai resolver esse problema. Então eu não preciso pregar, eu preciso falar do programa, que o programa vai resolver. Creio que vai acontecer por causa do programa, né? E aí a gente deposita o poder nas mãos dos homens e no fim, irmãos, nós acabamos na verdade confiando numa fidelização muito mais do que numa conversão, porque a conversão, irmãos, só acontece por meio do Evangelho. Pode acontecer fidelização, a pessoa ser fidelizada, se associar como a um clube, né? Tem postos de gasolina que às vezes fazem aquele cartão de fidelidade, né? Loja, às vezes a gente vai comprar roupa, o pessoal fica perturbando a gente para fazer um cartãozinho que é de fidelidade, né? Você compra aqui, ó, se você fizer esse cartão, você vai ter 10% de desconto. Se não fizer, não tem. Você que é isso, meu irmão? Só se fizer o cartão, me dá logo esses 10% aí, né? Mas, enfim, a gente às vezes trabalha com fidelização, porque estamos mais interessados na fidelização do que na conversão, quando na verdade, irmãos, o nosso propósito deve ser anunciar o Evangelho, porque somente mediante o Evangelho que a fé genuína pode ser despertada. Sem o Evangelho, as pessoas não podem crer. Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Precisamos pensar sobre isso. Veja, algo que chama atenção nesse texto é que os missionários, eles se detiveram ali por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor. O versículo 3 diz isso. E veja, o texto destaca que Deus dava testemunho da palavra da sua graça, o Evangelho, permitindo que pelas mãos dos missionários se fizessem sinais e prodígios. Eles se mantiveram ali, Deus confirmou a mensagem deles, autenticou a sua mensagem, confirmou que eles deveriam ficar ali mediante os sinais e prodígios. Olha que interessante. Eles permaneceram porque Deus os manteve ali. Mas os irmãos perceberam que no versículo 2 há uma rejeição? Veja, mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos e os ânimos dos gentios. Haviam crido judeus e gentios, mas teve um grupo de judeus que não creu e ainda arrumou confusão e ainda incitou perseguição. Mas Deus manteve os missionários naquele lugar. Por quê? Irmãos, às vezes nós não queremos pregar aqueles que são de semblante duro e obstinados de coração. Às vezes não queremos pregar aqueles que são resistentes, que fazem oposição. Mas é a essas pessoas que os missionários, eles permanecem pregando, permaneceram no lugar onde havia oposição. Onde havia oposição, eles permaneceram pregando, e permaneceram por algum tempo, como o texto diz aqui, detiveram-se, pois, muito tempo. E eles continuaram falando com a mesma ousadia, não importa quem seja, não importa se é alguém de semblante duro e obstinado de coração, o Evangelho é inclusive, irmãos, tanto em relação a quem crê, como em relação a quem ouve. Todos devem ser alvo da pregação do Evangelho, todos devem ouvir, não importa o quão rude a pessoa seja,
O Evangelho deve ser pregado. Percebe a inclusão até na comunicação? Todos devem ouvir. Nós não fazemos diferença entre quem vai ouvir e quem não vai ouvir. Claro, alguns vão crer e outros não, mas todos devem ouvir. Até mesmo aqueles que são resistentes, que fazem oposição, devemos pregar o Evangelho a eles. O Evangelho é inclusivo em todo o seu alcance. Eu acredito, entretanto, que Deus, Ele nos envia a pregar a esses lugares que às vezes as pessoas não vão crer, mas que alguém talvez irá crer. Então Deus nos envia lá por causa daqueles que hão de crer, mas nós não conhecemos essa parte da história. Esse é algo que só Deus conhece. Então nós nos lançamos e pregamos a todos. Eu creio que eles permaneceram aqui porque mais pessoas haveriam de crer. Então Deus os manteve ali, confirmando com sinais e prodígios o que era a vontade dele. E aí, irmãos, eu chego no segundo ponto, a respeito do Evangelho. Primeiro, o Evangelho é inclusivo. Segundo, o Evangelho é divisor. O que é isso, pastor? Parece contraditório, né? O Evangelho é inclusivo, mas é divisor. Irmãos, veja, os novos crentes aqui de Icônio, de imediato, eles se tornaram alvo da perseguição. Surgiu um partido de judeus incrédulos que perseguia, obviamente, não só os missionários, mas perseguia também todos aqueles que creram. E aí eu chamo a atenção dos irmãos para um detalhe. Os irmãos perceberam que houve prodígios e milagres? Versículo 3 diz que sinais e prodígios aqui foram realizados. Mas os sinais e prodígios não foram suficientes para que aqueles incrédulos se convertessem. Por quê, irmãos? Milagres não convertem pessoas. É isso que a gente precisa compreender. A Bíblia não fala de milagres convertendo pessoas. A Bíblia afirma que o Evangelho é o poder de Deus, mas os milagres não convertem pessoas. Ah, pastor, mas eu conheço alguém que foi curado. Sim, essa pessoa nunca ouviu o Evangelho. Ela nunca tinha ouvido o Evangelho, não sabia nada de Cristo, foi curado. Agora eu acredito em Jesus, agora eu sei que eu sou pecador, eu sei que Jesus veio, morreu na cruz, realizou a obra redentora por mim, Deus provou o seu amor, tal. Cita até versículo sem nunca ter lido a Bíblia. Que é isso? O indivíduo se converteu porque ele ouviu a mensagem do Evangelho. Sem a mensagem do Evangelho, a própria Bíblia diz: como crerão naquele de quem não ouviram? Romanos 10, 14. Como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, do 13 em diante, uma série de afirmações nesse sentido. Então veja, milagres não convertem pessoas. Mas o ponto que nós destacamos é que o Evangelho é um divisor. E o Evangelho, irmãos, é um divisor de destinos. Veja que Jesus, em Lucas 12, 51, ele faz a seguinte afirmação: vocês cuidam que eu vim trazer a paz, mas eu vim trazer a divisão, a espada. Irmãos, no versículo 4, nós vemos a seguinte afirmação: e dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Vemos dois partidos aqui formados, claramente dividida a população. E o que era o fator da divisão? O que era aí o divisor? O Evangelho. Porque o Evangelho, diante do Evangelho, não há indiferença, não há lugar para indiferença. Ou se aceita ou se rejeita. Os indiferentes são aqueles que rejeitaram também. Há quem use uma ilustração, né? O negócio do muro lá, do diabo, né? Não tem essa ilustração aí que o camarada está em cima do muro, aí de um lado está o diabo lá, do outro lado estão os anjos chamando o camarada: vem, 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 vem. E o diabo está lá tirando a soneca lá. Aí ele fica intrigado, né? Poxa, por que os anjos estão ali chamando direto e o
diabo aqui está tirando soneca. Aí fala, acorda aí, capitão. Aí o diabo, fala aí, por que você não está me chamando? Você está aí dormindo? O muro é meu, pô. Então você está do meu lado já. Então, assim, claro que isso é uma ilustração, isso tem uma série de problemas teológicos aí, mas, enfim, né? O pessoal conta esse negócio aí, dessa ilustração. Mas, irmãos, não há neutralidade em relação ao Evangelho. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Ou você crê, ou você não crê. Simples. Não sei se os irmãos se lembram, né? Ali, Mateus capítulo 25, Jesus começa a contar uma série de parábolas. Jesus fala, inclusive, do juízo. Conta a parábola das 10 virgens, né? As 10 virgens têm 5 prudentes, 5 loucas, 2 grupos, né? Nós vemos ali a parábola dos talentos, 2 grupos também, embora haja 3 indivíduos, mas 2 grupos. Um grupo que negocia os talentos e o outro que não negocia, o outro que fica com medo do Senhor, o outro que fica numa certa indiferença, mas ele na verdade rejeitou o seu Senhor. Então nós vemos 2 grupos. Em Mateus 25, a partir do 31, quando após contar as parábolas, Jesus ele fala a respeito do juízo. Ele fala que naquele dia, né, quando o Filho do Homem vier se assentar no seu trono com todos os seus santos anjos, ele vai separar uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Veja, bodes e ovelhas, 2 grupos. Joio e trigo, 2 grupos. Só existem 2 grupos, irmãos. Só existem os que creem e os que não creem. Não existe um grupo intermediário. Não existe, pastor, mas eu acredito que tem uma categoria ali intermediária. Não existe, irmãos. Só existem os que creem e os que não creem. Fora disso, irmãos, não está nas Escrituras. Ou se crê ou se não crê. Então o Evangelho veio para dividir destinos. Porque os que creem estão destinados ao céu, os que não creem, a ira de Deus sobre eles permanece. Então o Evangelho é esse divisor de destinos, e nós vemos isso de maneira evidente nesse texto, porque aqui, irmãos, há essa polarização clara. Veja, dividiu-se a multidão da cidade. Uns no partido da incredulidade, outros no partido da fé. E aí nós percebemos, irmãos, que esses aqui se amotinaram, né, como diz o versículo 5, tanto judeus como dos gentios. Veja, o partido dos judeus, ele era liderado pelos judeus, mas tinha gentio lá também. Mas eles se uniram com o propósito de chegar às vias de fato, de insultar e apedrejar Paulo e Barnabé. Eles queriam machucá-los. Mas antes de fazer uma consideração sobre isso, quero fazer uma observação, irmãos, que aqui Paulo e Barnabé são chamados de apóstolos, né? E alguns querem, a partir desse versículo, enlarguecer o sentido da palavra apóstolo, dizendo que inclusive podem existir apóstolos hoje, porque Barnabé não estava na relação e aqui é chamado de apóstolo. Porém, Lucas, ao longo de todo o livro de Atos, só emprega o termo apóstolo 2 vezes para se referir a outras pessoas que não pertençam ao círculo dos 12. Somente aqui em Atos capítulo 14, versículo 4 e versículo 14. Esse é um uso mais genérico do termo, que nos leva a buscar o sentido da palavra apóstolo. Apóstolo é aquele que é enviado. É isso que significa o termo. Então, quando nós voltamos para o capítulo 13 de Atos, nós vemos que Paulo e Barnabé, eles foram enviados pelo Espírito Santo. Se o irmão voltar lá para o iniciozinho, o irmão vai perceber que lá no princípio do capítulo 13, no versículo 4, diz que eles foram enviados pelo Espírito Santo. Então, eles são enviados. É nesse sentido que o termo é empregado e não no sentido dos 12, porque os 12 apóstolos, eles não foram substituídos, não houve rendição para eles, não existe apóstolo hoje vivo. Por isso que alguns fazem aquela afirmação, né, que apóstolo bom é apóstolo morto, né? Mas não é que tem que matar os apóstolos, não é, porque os apóstolos verdadeiros já morreram. Essa é a ideia. Então, o Evangelho é um divisor, irmãos. E quantos de nós já não experimentamos isso? Quando abraçamos a fé,
Às vezes lidamos com essa divisão no nosso lar, na nossa família. Às vezes a esposa crê, o marido não. Às vezes o marido crê, a esposa não. Às vezes ninguém crê na casa, é apenas um filho sozinho, empunha ali a sua Bíblia e expõe a sua fé. Nós experimentamos isso, mas essa divisão, irmãos, ela na verdade, ela não é a essência do Evangelho, porque quem se mostra com violência nesse texto aqui, não são Barnabé e Paulo, são os incrédulos. E diante do Evangelho, irmãos, como falamos, só há duas situações: ou você aceita ou você rejeita. Geralmente quem rejeita faz oposição a quem aceita. Geralmente as pessoas querem nos calar. As pessoas querem, não, tá bom, você pode até pregar, mas prega lá na sua igreja, ou então fechado dentro da sua casa, não pode. Tem países que as pessoas perseguem aqueles que pregam. Veja, a mensagem do Evangelho é uma mensagem, irmãos, que humanamente falando, sociologicamente falando, é uma mensagem inofensiva. Na verdade, quando alguém se converte, isso é um bem para a sociedade, porque o indivíduo ele vai se empenhar em manifestar uma postura mais íntegra. Ele vai querer ser cumpridor dos seus deveres, né? Vai ser uma pessoa honesta, não vai querer burlar as leis. Então, mas mesmo assim, irmãos, há oposição. Há oposição ideológica, as pessoas não querem que nós falemos. Então, nisso nós vemos o Evangelho como um divisor, porque há um grupo que o abraça e o outro que persegue quem abraçou. Irmãos, isso faz parte, Jesus já mencionou isso, nós lemos em João capítulo 15, ele fala, olha, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. E o Evangelho promove essa divisão, uma divisão, como falamos, de destinos. Sabemos que vamos para o céu, mas enquanto estamos aqui, irmãos, enfrentamos a oposição de um mundo que rejeita a Cristo e que não serve a Deus. E como aconteceu com o próprio apóstolo Paulo, irmãos, quem persegue o povo de Deus, e nós vimos ali em Atos 9, na verdade persegue o próprio Cristo. Agora, é importante saber em qual lado dessa divisão nós estamos realmente. De que lado estamos? Do lado dos que creem ou do lado dos incrédulos? Há uma divisão, não há como negar isso. Há uma divisão de destinos. Então é importante entender de que lado estamos. Porque o fim, o destino, depende disso. O lado que nós estamos. Terceira coisa que quero destacar, além do fato de o Evangelho ser inclusivo e além de ser algo aparentemente contraditório, mas que o Evangelho é um divisor, o Evangelho é a mensagem da igreja. Perceba, irmãos, que eles, diante do risco de morte, diante do risco de apedrejamento, Paulo e Barnabé, eles fogem. E quando eles fazem isso, irmãos, eles estão seguindo a orientação de Jesus. Jesus disse em Mateus 10, 23, olha, quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Então eles estão cumprindo a palavra, eles fogem. Mas, irmãos, eles não, na sua fuga, eles poderiam ter pensado, poxa, a nossa mensagem está muito ofensiva. Eles poderiam ter pensado em fazer algumas modificações, olha, podemos modificar, não falarmos sobre isso, ou não falarmos sobre aquilo, porque está dando confusão. Todo lugar onde a gente passa, as pessoas querem matar a gente, que coisa estranha, vamos mudar essa mensagem. A gente até fala de Cristo, mas
vamos, de repente, Cristo seja apenas um detalhe, apresentemos os princípios morais e vamos fazer assim para ver se alcançamos o nosso objetivo, vamos ver se nós conseguimos agregar mais pessoas. Não, eles não pensaram assim. Eles não negociaram a mensagem, porque eles compreenderam que só havia uma mensagem. Não há outra mensagem. Não podemos substituir essa mensagem. Não podemos modificá-la, não podemos adulterá-la. Só há uma mensagem. Às vezes, irmãos, as pessoas são tentadas a modificar a mensagem para que ela se torne mais agradável, como falamos pela manhã. Ouvia alguém compartilhando que numa certa igreja a pregação foi sobre um desenho da Disney. Olha que coisa, né? Talvez, né, alguns querendo assistir Rei Leão, então a pessoa foi lá e aproveitou, né? Mas veja, isso pode até ser atrativo, pode até ser legal, mas não é a mensagem da igreja. Certa vez também um pastor compartilhou, e por essa razão também ele deixou o ministério na igreja, mas ele compartilhou que um grupo de irmãos o procurou solicitando que ele parasse de pregar sobre o pecado, que ele deveria pregar talvez sobre atualidades, assistir o noticiário e trazer algumas novidades para a igreja e pregar algo assim, mas eles não queriam ouvir sobre o pecado. Então ele argumentou, afirmou que não há como pregar o evangelho sem mencionar o pecado, porque o evangelho é a boa notícia por causa da nossa condição de pecador, porque não tem outra solução para nós, somos pecadores. Então ele deixou o ministério daquela igreja porque entendeu que os irmãos foram resistentes e não queriam ouvir o evangelho. Há pessoas que chegam a negociar a mensagem para atender o público, porque, irmãos, uma grande tendência na atualidade é querer agradar aos outros, e daí surge a ideia do politicamente correto, né? Queremos que as nossas palavras sejam sempre agradáveis. Claro, a palavra do cristão tem que ser sempre agradável, mas não no sentido de adulterar o evangelho. Não podemos adulterar o evangelho, porque é a única mensagem que temos. Irmãos, quando observamos o versículo número 7, nós vemos que na viagem feita por Paulo e Barnabé, eles não pregaram outra coisa senão o evangelho. O texto diz: e ali pregavam o evangelho. Irmãos, e a construção aqui no texto grego, ela dá a ideia de que essa pregação não foi num único momento, mas que ela prosseguiu, eles continuaram ali algum tempo pregando. E essa deve ser a nossa ação como igreja. Não devemos retroceder, devemos continuar pregando, não devemos duvidar do poder do evangelho, ainda, irmãos, que haja incredulidade diante da pregação. Veja, no contexto aqui houve incredulidade, mas eles seguiram, eles foram perseguidos, eles foram apedrejados, ou quase apedrejados, na verdade. Eles poderiam refletir e pensar: poxa, não está dando certo, precisamos de uma nova estratégia, precisamos mudar essas coisas porque não está funcionando, as pessoas querem tacar pedras em nós. Mas ao contrário, eles continuaram pregando o evangelho. Querido, se você é igreja, você tem que pregar o evangelho. O evangelho não é a mensagem do púlpito. Não é a mensagem do púlpito. O evangelho é a mensagem da igreja. E a igreja são as pessoas. O evangelho é a mensagem da igreja. Você deve comunicar o evangelho. E nós tendemos a transferir a responsabilidade. Às vezes nós tendemos a depositar o poder no homem. Não, o pastor vai pregar. Não, irmãos. A evangelização, a proclamação do evangelho, é muito importante a gente perceber aqui que eles pregavam o evangelho. Lucas destaca isso: pregavam o evangelho.
É a mensagem da igreja, não é a pregação do púlpito, mas é a mensagem que deve estar nos seus lábios, onde quer que você esteja. Você deve comunicar isso. Você é o responsável por comunicar a verdade, a boa notícia às pessoas que te rodeiam. E às vezes as pessoas, não, eu tenho que levá-las lá na igreja para que elas ouçam. Não, elas têm que ouvir de você. Você é a carta que foi enviada a eles. Você precisa comunicar essa verdade. Precisamos ter isso em mente, irmãos, porque só o Evangelho é o poder de Deus. Não importa o que façamos, não importa o que inventemos, se não pregarmos o Evangelho, podemos ter associação, fidelização, mas não conversão. E o que traz alegria aos céus, o que traz alegria aos nossos corações, são as conversões e não as associações. Mas, lamentavelmente, o Evangelho é uma mensagem que, embora não seja a mensagem do púlpito, ela desapareceu dos púlpitos. Nós vemos poucas vezes as pessoas falando do Evangelho, embora seja a mensagem da igreja. Hoje em dia, irmãos, há especialistas em várias áreas da vida cristã, mas nós carecemos de especialistas no Evangelho. E na verdade, irmãos, não precisa de muito, porque o plano de salvação é algo básico para nós. Estava ali conversando com o Júnior ali na embaixada, tratávamos do plano de salvação. Ele recitou ali os versículos e tal. E isso é importante, irmãos, para cada um de nós. Essa é a mensagem que temos de comunicar. Nós não podemos comunicar algo diferente disso. Vai lá na igreja que vai ser legal. Jesus te ama. Sim, mas por quê? Às vezes, irmãos, até achamos legais algumas iniciativas, mas entendemos que elas apresentam algo incompleto. Às vezes a gente vê no sinal, né, as pessoas passando com letrinhas e tal, foi por você, passa alguém simulando lá como se fosse Cristo, mas essa mensagem é incompleta. O Evangelho precisa ser apresentado plenamente, porque diante do Evangelho é que há arrependimento e fé. Não é diante de um homem superpoderoso, mas diante do poder de Deus, que é a palavra do Senhor. Não importa quem prega o Evangelho, irmãos. O poder não está no homem. Mas se o homem não andar direitinho, irmão, pode não andar direitinho, pode ser até ateu, mas se ele pregar o Evangelho é o poder de Deus. Temos que crer nisso, irmãos. Temos que crer na Bíblia. Temos que crer que transformações ainda acontecem. Temos que crer que pessoas ainda se convertem. Essa é a mensagem da igreja. Temos que crer que pessoas podem ser modificadas pela mensagem do Evangelho. Irmãos, e a nossa preocupação é que as pessoas se convertam. Nós não temos tanto a preocupação da associação, da fidelização, irmãos, e portanto, se nós pregarmos e alguém se converter, mas não se filiar a esta igreja, irmãos, mas se converteu, irmãos, mais importante é que ele vá para o céu. Pastor, mas ele não veio para cá. Irmão, mas ele vai para o céu? É melhor do que aqui, né? Com certeza. Claro, nós queremos pessoas conosco, mas o mais importante é que o céu seja povoado mediante a apresentação do Evangelho. Essa deve ser a nossa preocupação. Esse deve ser o nosso trabalho, é o sentido da nossa ação. Portanto, nós não podemos agir de maneira diferente. Veja, os apóstolos aqui, os problemas, ou melhor, né, os missionários, né, não vou usar esse termo que é perigoso, né, porque acaba enlarguecendo o sentido da palavra apóstolo, mas enfim, os missionários, eles não atribuem aos seus companheiros cristãos as adversidades que enfrentaram. Eles não procuram culpados. Na verdade, eles só seguem em frente, falando do amor de Deus. E assim é a igreja de Jesus Cristo.
deve fazer. Porque o Evangelho, irmãos, ele é inclusivo. Ele inclui judeus, gregos, pobres, ricos, homens, mulheres, até crianças, né, dependendo da idade. Nós temos que entender que há também, que acompanha a pregação do Evangelho, uma clara divisão, porque o Evangelho também é um divisor, mas devemos entender que o Evangelho é um divisor de destinos. Daí a importância da sua pregação, porque ele vai ser decisivo no que diz respeito à eternidade. Precisamos entender que o Evangelho é a mensagem da igreja, e se nós somos igreja, temos de pregar o Evangelho, que o Evangelho é a palavra da salvação, é a boa notícia para o homem que está numa condição terrível, está destinado ao inferno, está caminhando para a condenação e não há outro jeito para ele a não ser Cristo. Então é a mensagem que nós devemos apresentar a esse indivíduo, que ele é pecador, merece o inferno, mas Deus tem a solução para a sua vida. Deus pode resgatá-lo do lamaçal do pecado, pode mudar as circunstâncias, pode mudar a história. Essa é a mensagem que devemos pregar. O homem, um pecador miserável, nada merecendo, Deus não viu nada especial no homem, mas mesmo assim decidiu salvá-lo, mostrando graça, misericórdia. Essa é a mensagem que temos que pregar, irmãos. Não podemos adulterar essa mensagem, não podemos reter essa mensagem conosco, temos que compartilhá-la, porque só assim haverá pessoas genuinamente convertidas. Vamos orar. Senhor, te glorificamos, te exaltamos, meu Deus, pelo teu grande amor com que nos amou. Te agradecemos, ó Pai, porque tivemos esse privilégio, ó Deus, de refletirmos sobre o Evangelho, refletirmos sobre a palavra da salvação, entendendo, ó Deus, que se não fosse o Senhor, nós nem estaríamos aqui. Pois o Evangelho é inclusivo e por essa razão fomos incluídos na família da fé. Ó Deus, mas reconhecemos que o Evangelho também é divisor, e por isso, Pai, sabemos que pertencemos a um grupo que caminha para o céu, mas há um outro grupo caminhando para o inferno, ao qual o Evangelho deve ser anunciado, porque o Evangelho é a mensagem da igreja, é a mensagem que portamos. Ó Pai, então, dá-nos ousadia para que, como os teus servos Paulo e Barnabé, cada um de nós, ó Deus, possamos evangelizar. Que para nós, ó Deus, o Evangelho não seja a mensagem do púlpito, mas seja a mensagem da igreja, e sendo a igreja as pessoas, que seja a mensagem de cada um, e que cada um possa comunicar essa mensagem onde quer que esteja, ó Deus, para a glória do teu nome, entendendo que somente mediante a pregação do Evangelho é que pode haver conversão. Portanto, ó Pai, que o Senhor nos guie, de modo que descruzemos os braços, e não aguardemos, ó Pai, grandes convocações, mas que individualmente, onde quer que estejamos, falemos do Teu amor. Ó Pai, que possamos também, ó Deus, em alguns momentos reunidos, proclamarmos a boa notícia, mas que em momento algum, Pai, nos omitamos nesse sentido. Ainda que haja perseguição, ainda que haja oposição, mas que sempre falemos do Teu amor, porque sabemos que essa é a palavra da salvação. Ó Deus, é o que nós pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.